Esses dois amigos lutam contra a dificuldade da vida pobre e dão alguns golpes para poder sobreviver. O Alto da Compadecida. Parte 1. João Grilo e Chicó são amigos e estão vendendo ingressos para o filme A Paixão de Cristo. Eles estão transmitindo o filme, quando João passa para poder pegar a oferta e dá o dízimo para o padre. O filme que Chicó está passando acaba queimando e João acaba inventando uma história para poder dar a volta por cima e conseguir convencer o povo da igreja que ele parou o filme e vai fazer uma missa para poder celebrar a morte de Jesus na cruz. O episódio de hoje é o Testamento da Cachorra. João Grilo está fazendo uma fogueira. Chicó chega e não conseguiu caçar nada. Ele conta uma história para João. Ele estava na tucaia de um rebanho de pacas quando dá um tiro. Mas na frente da arma aparece uma égua do Major Antônio Moraes, um homem muito rico da cidade. E antes da bala da espingarda sair, ele coloca a mão na frente do tiro e para a bala. Mas quando a égua sai da frente, ele solta o tiro. E as pacas já tinham saído. Eles vão para a padaria e pedem emprego. João joga mais um truque nos dois para poder contratarem eles dois, pelo dobro do preço. À noite, Dora, a esposa do padeiro, chega e eles brigam porque o Eurico, seu esposo, acha que ela o trai. Ele pede para João e Chicó ir até o padre para ele testemunhar o ocorrido. Eles vão correndo. Dorinha acaba fingindo que se atirou na cacimba e ele fica para fora. Quando briga com ele, o padre chega. Ela faz o jogo virar e ele acaba pedindo desculpas para ela na frente do padre. João Grilo e Chicó estão fabricando pães e Chicó vai fazer uma entrega. E sua patroa Dora dá em cima dele e diz para ele desobedecer um dos mandamentos, que seria não cobiçar a mulher do próximo. Ele vai para cima dela e ela fecha a porta na cara dele. Dora está se arrumando para sair com Chicó, mas seu marido fica perguntando para onde ela vai e ela diz que vai na igreja. Quando chega na igreja e fala para o padre que vai se confessar e ele diz que vai tocar o sino e já volta. Dora está sentada no banco e vê o padre, então vai para o confessionário e começa a falar para o padre que traiu seu marido e que trai ele frequentemente. Mas ela logo descobre que é o seu marido que está no lugar do padre, porque ela ouve o sino tocar. À noite se encontra com Chicó e conta que falou para o Eurico o endereço do encontro dos dois errados. Quando pela manhã, Eurico vai até Dora e pergunta onde ela estava e onde ela passou a noite. Ela diz que passou na cama deles, e se ele tivesse passado lá, ele ia ver. Então ele diz que sabe que ela tem um amante, e ela diz que foi ela mesma que contou para ele. Ela diz que inventou toda essa história para se vingar da falta de confiança de Eurico. João e Chicó vão comer, e Dora está dando bife para a cachorra, e os dois ficam encantados com os bifes, e querem um pedaço. Quando Dora esquenta os bifes e coloca para a cachorra comer, e sai da cozinha. Chicó e João Grilo deixam seus pratos de comida no chão, e pegam um bife da cachorra. O seu patrão chama os dois. É quando Chicó chega lá e volta, e a cachorra está começando a passar mal, porque ela comeu a comida deles dois, e ela não estava acostumada com esse tipo de comida. E eles dois vão avisar para Dora que a cachorra está passando mal. Ela então pega a cachorra e pede para os dois ir chamar o padre, para ele benzer a cachorra. Quando chegam na igreja, e falam para o padre para ele ir benzer a cachorra. Ele diz que não vai benzer cachorra nenhuma. João Grilo diz que a cachorra é do Major Antônio Moraes. Então o padre muda de ideia, e na hora diz que vai benzer a cachorra. Os dois chegam na padaria, e quem está vindo? Major Antônio Moraes. O Major Antônio Moraes estava indo para a igreja para se encontrar com o padre, a pedido de sua filha, que estava chegando do Recife e queria ser abençoada pelo padre. João Grilo vai ao encontro do Major e inventa uma história para ele para ninguém descobrir a mentira que ele havia contado para o padre. Então conta para o Major Antônio Moraes que o padre está ficando louco e dizendo que vai benzer tudo. Então o Major Antônio Moraes entra na igreja e até o mendigo pede para ele uma moeda, mas ele acaba não dando e sendo muito grosso com o mendigo. Ele vai falar para o padre. O padre pergunta se está fedendo. Então Antônio Moraes fica muito bravo e briga com o padre, e diz que só não vai matar ele porque matar padre dá um azar danado. Mas ele diz que vai se queixar ao bispo, e sai furioso da igreja. Então fala para o João Grilo e para os angicos. O padre fica preocupado, pois não entende o que disse demais ao major. E João fala que vai arranjar tudo, para ele não brigar com o padre. Então João Grilo fala da cachorra do padeiro, que está agora doente, e pergunta se ele poderia benzer ela. Então o padre diz que não vai benzê-la. Dora está chorando por sua cachorra, e pergunta para João Grilo onde está o padre. Ele diz que o padre só pode benzer cachorros importantes, tipo a do Major Antônio Moraes. E todos vão para a igreja para falar com o padre e entender essa história toda. Ele diz que não vai benzer a cachorra, então o padeiro corta todos os benefícios da igreja, que ele dá para a igreja. E Chicó acaba chegando na igreja e fala para todos que a cachorra acabou morrendo. E todos vão para casa ver a cachorra. Quando Dora tem uma ideia que o padre vai enterrar a cachorra e vai ser em latim. E o padre está dizendo que não vai enterrar cachorra nenhuma. Ela fala que vai tirar a vaquinha da igreja. E o padre acaba ficando meio triste, porque a vaquinha dava leite ao vigário. Então Dora fica no quarto triste. E o João Grilo pede para o padeiro carta branca e pergunta se pode gastar o quanto quiser para poder enterrar a cachorra em latim. O padeiro diz que ele pode. Corta para o deficiente caminhando. E um bando de cangaceiros entra em sua frente e pergunta se ele quer morrer. Então ele diz que vai levar todos com ele. Então descobrimos que ele é Severino,
o líder dos cangaceiros. Ele diz que vai acabar com o povo do Taperoá. João está indo buscar a vaca e diz uma história para o padre, que a cachorra tinha um tal de testamento, onde ela dava 3 contos de réis para o padre, para fazer o enterro. Então o padre fica feliz e começa até a ficar emocionado na hora. Então ele aceita, mas com um pouco de receio do bispo. O bispo vai visitar Antônio Moraes. E Antônio fala que o padre faltou com respeito com sua família e chamou ela de cachorra e sua mulher também. Ele fala para Antônio Moraes que vai resolver tudo, pode deixar com ele. E todos vão indo fazer o enterro da cachorra. Eles acabam enterrando a cachorra e João dá o dinheiro para o padre. E Chicó fala de uma história da alma de um cachorro que ele encontrou em um rio e pegou uma moeda que ele tinha perdido e deu a ele uma moeda diferente, de um dinheiro trocado. O padre está dentro da igreja contando o dinheiro e vê o bispo na sala. Então eles conversam sobre a brutalidade que o padre chamou a mulher de Antônio Moraes de cachorra. Ele fala que o major veio pedir para abençoar sua filha, e o padre acabou chamando ela de cachorra. O padre descobre que João Grilo havia mentido para ele, então corre até a padaria para ele explicar a história para o bispo. Chegando na igreja, João Grilo fala do enterro da cachorra, que o padre havia feito há poucos instantes. O padre finge que está tendo um ataque e finge um desmaio. E João Grilo pergunta se é proibido. O bispo diz que sim e vai suspender o padre. João grita dizendo que essa cachorra é muito safada, de deixar 3 contos de réis para o padre e 6 para o bispo. E o bispo pergunta como? Então o padre entra no meio e começa a explicar sobre o testamento para o bispo. Então o bispo muda de ideia e acha que é melhor eles darem uma lida para ver se é ou não pecado. João sai da igreja e vai pegar o dinheiro para dar para o bispo. Diz para Dora que conseguiu um gato que esconde dinheiro para ela. Diz que vai trazer esse gato para ela ver, o liberando dinheiro. Ele diz que o gato caga dinheiro. Os dois acabam de verificar e diz que é legal enterrar o cachorro. E João joga o dinheiro dentro do livro. E o bispo o pega. E essa foi a primeira parte de O Alto da Compadecida.